começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que é gestante? Sabia que tem muita genética envolvida em tudo isso? E que essa pessoa está passando por diversos processos no corpo dela? Pois é, tem muita coisa e é bastante legal de genética para falar. Mas antes disso, passamos a palavra para a nossa querida professora Vilma. Então, professora, é com você. Olá, Vinícius, seja muito bem-vindo ao novo episódio, do podcast, nessa nova temporada que temos. E olá a todos e todas os nossos ouvintes do podcast e agora também com a Rádio Universitária Paulo Freire. E a gente vai falar de um tema muito legal. Hoje mesmo eu tive uma notícia, de que uma amiga minha terá sim a sua próxima geração de descendentes, terá filhos, e a reprodução é uma coisa constante, de notícias nas nossas vidas. E quando a gente fala de genética, é por onde tudo da genética começa. Ela começa pela reprodução, ela é o princípio de tudo. Para a gente entender a transmissão das características, as heranças de geração após geração, só entendendo e estudando esse processo maravilhoso que é o da reprodução. E gerar descendentes, passa a ser também o foco de estudo da genética. A gente tem várias áreas, várias formas de estudar essa transmissão das características, e quem de nós, já não se percebeu avaliando como que essas características são passadas. E quem já não parou para pensar se seu filho será mais parecido com você ou com a outra pessoa que também está na paternidade ou maternidade dele. Mas onde é que a gestação está relacionada à genética? Para começar, ela está presente na formação do nosso DNA. Provavelmente você já sabe ou já deve ter ouvido falar que o nosso DNA é 50% das nossas mães e 50% dos nossos pais. Isso é verdade. Mas como? Acontece que durante a fase de fecundação, que é quando as nossas mães vão começar a ficar grávidas de verdade, o espermatozoide dos nossos pais se junta com o óvulo das nossas mães, gerando uma célula nova, o zigoto, nossa primeira célula. Como o espermatozoide e o óvulo só têm metade do DNA do nosso pai e da nossa mãe, eles se juntam, formando o nosso DNA, ou como a genética fala, o nosso genótipo. Isso, Vinícius. Então, quando a gente pensa nesse processo da formação do zigoto, na fecundação, primeiro a gente tem que ver que é um processo belíssimo, né? Quem já teve a oportunidade de estudar isso do ponto de vista das células, ouviu, então dá para entender como esse processo ele é maravilhoso. Mas ele não é um processo simples, ele passa a ser até um processo complexo, que demanda muita energia e que pode até sair coisas surpreendentes ou até termos as modificações genéticas acontecendo nesse processo, que é o lado, que não é lá muito bom. E aí esse processo, mesmo sendo tão bonito e tendo às vezes algumas dificuldades, ele acontece, Tanto é que a nossa população mundial já está perto de alcançar a marca de 8 bilhões de seres humanos aqui sobre a Terra. Então, ele continua acontecendo, mesmo sendo um pouco difícil, para alguns indivíduos, mas ele continua acontecendo com grande frequência. E o outro aspecto desse processo é a gente entender essa questão da herança genética. Então, cada ser ele é fruto, de duas partes de seres diferentes, ou seja, do pai e da mãe que está gerando ali o indivíduo. E aí essas partes elas são combinadas a partir dos gametas. Então a gente tem o óvulo, que é a célula feminina gamética, que é a maior célula do corpo da mulher, e a gente tem o espermatozoide, que é a menor célula existente. E não sei se você sabe, Vinícius, mas a gente tem milhões de espermatozoides e só um vence a corrida para alcançar o óvulo. Não é bonito esse processo? É realmente, professora, é um processo que já começa com a competição intensa. Mas não é apenas isso. Sabe quando falam que puxamos algo dos nossos pais, como uma orelha ou o formato de um olho, até o trejeito? Como isso é possível? Também é a genética. Essa parte de genética chamamos de hereditariedade, e ela estuda como as características dos nossos pais são passadas para seus filhos. E é
e até qual característica é mais fácil de aparecer nos filhos. Por exemplo, uma pergunta clássica das famílias quando alguém está grávida: se um dos pais tem a cor de olho clara e o outro dos pais tem a cor de olho escura, o filho vai nascer com que cor de olho? Com certeza, você já ouviu ou até mesmo participou de uma conversa dessas. É um estudo da hereditariedade, também chamado de genética mendeliana, que estuda como toda essa parte de herança de características dos pais irá acontecer. Mas é claro que não é apenas isso, não é? Como o período de gestação é um momento bastante sensível, vários genes, como alguns chamados de homeobox, cuidam para que a formação do bebê ocorra bem. Por isso, é muito importante que as gestantes tenham cuidado com o que comem, bebem e até o ar que respiram, pois algumas substâncias tóxicas podem fazer com que alguns problemas surjam no desenvolvimento do bebê. Por isso que é importante o acompanhamento médico a todas essas gestantes e ressaltando a importância do pré-natal. É isso mesmo, Vinícius. Então, quando a gente pensa nesse processo da herança das características genéticas, obviamente que os genes, ou seja, o que a gente pode transmitir para as próximas gerações, eles são importantes. Mas no processo do desenvolvimento do bebê durante a gestação, os fatores ambientais são extremamente importantes também. Para uma boa gestação, a gente considera que a gestante tem que estar bem nutrida, livre, né, dessas substâncias tóxicas, o máximo possível, né, que está no ambiente ao redor dela, e ela tem que estar também, né, o lado psicológico motivado, tem que estar tudo positivo, né, para que se desenvolva corretamente. Então, professora, uma das perguntas que vem sempre em minha mente é uma grande polêmica no meio familiar. Ter filhos com parentes pode gerar problemas para o bebê? Isso é um mito ou é real? O que a genética explica sobre isso? Todo mundo sempre fala que não é bom ter um relacionamento com o primo. Então, professora. Pois é, Vinícius, isso é um fato, sim. Né? Esses casamentos entre primos que resultam em filhos, em descendência, eles têm um olhar de interesse da genética porque são os chamados casamentos consanguíneos. E aí nós sabemos que geneticamente as crianças, né, frutos desses casamentos, podem ter uma chance maior de terem doenças genéticas. E eu não sei se você sabe, Vinícius, mas isso não é uma coisa recente, né? Isso é uma coisa que historicamente sempre esteve presente nas populações humanas. Se a gente focar o nosso olhar na família real europeia, por exemplo, lá é muito comum a gente ter visto, né, que os casamentos que acontecem lá dos príncipes com as princesas são casamentos consanguíneos, até porque essa família real ela surge basicamente de um ou de dois ramos, né, dessas famílias que se unificaram. E aí a gente vê como que a descendência tem características genéticas que são ali marcantes, né, por conta desses alelos incomuns que geram essas características. E se a gente remontar para uma distância maior ainda, como por exemplo as histórias do Egito Antigo, a dinastia dos faraós é marcada por uniões consanguíneas. E são uniões ainda mais intensas, ou seja, mais próximas do que as relações de primos. Lá existiam casamentos que geravam descendência de irmão com irmã. Tudo isso para manter características e o poder, né, desses faraós sempre presente dentro daquela família. E aí, voltando, né, para a nossa realidade de Nordeste, de Pernambuco particularmente, nós estamos numa região onde existe uma alta incidência desses casamentos consanguíneos. Então, é muito comum a gente ver isso, se a gente remontar hoje mais as populações que estão nas áreas rurais, a gente vai encontrar uma alta incidência desses casamentos que estão associados, sim, com a ocorrência de doenças genéticas que são mais frequentes neles. E voltando um pouquinho aí para você, Vinícius, como é que geneticamente esse processo acontece? O que é que você poderia me dizer a respeito disso? Professora, eu acredito que o nosso DNA, ele tem certos errinhos que passam despercebidos. Acredito que tem um nome de mutação. Quando os genes dos nossos pais se combinam, formando o nosso DNA, esses errinhos do DNA
dos nossos pais são corrigidos pelo do outro. Porém, quando são parentes próximos, e isso ocorre muito através das gerações, pode acontecer que exista uma probabilidade grande de que o DNA dos pais tenha os mesmos erros, e assim resultando com que algumas doenças aconteçam nos filhos. Exemplos disso são a hemofilia, muito comum em filhos de pais que são parentes próximos, assim como algumas deficiências físicas e até problemas neurológicos, como déficit cognitivo. E como todo mundo, o que envolve a genética, o que falamos aqui, interfere e muito em nossas vidas. Entender esses processos nos ajuda a nos prepararmos para que consigamos ter bebês mais saudáveis e uma gestação muito tranquila. Conhecer como tudo isso funciona, perdão, conhecer como tudo isso funciona, sabermos de históricos familiares, conversarmos com nossos parceiros sobre planejamento pré-natal e até políticas públicas de saúde são passos importantes para aplicarmos tudo o que sabemos sobre esse assunto e ajudar a vida das pessoas. É isso mesmo, Vinícius. Eu acho que dentro, né, da área da genética, a gente tem um aspecto que normalmente envolve, né, a ação não só de geneticistas, mas de médicos e outros profissionais de áreas correlacionadas, como, por exemplo, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que é a área do aconselhamento genético. Então, essa área ela reúne esses vários profissionais e dá um suporte a muitas dessas famílias a fazer esse planejamento pré-natal. E é importante a gente destacar isso, tá? Esse planejamento ele pode acontecer a partir do momento em que um casal que está junto já planeja ter filhos. Então, isso pode ser anterior mesmo ao nascimento do filho, né? Então, isso é importante ser feito previamente. E aí, dentro desse viés do aconselhamento genético, a gente tem nessa equipe uma série de elementos para que elas possam informar características genéticas que possam estar presentes naquela família ou na descendência daquela família, em caso de um futuro nascimento de crianças, encontrar o diagnóstico e até promover um processo que seja terapêutico ou de tratamento, né, para aquela criança. É bom lembrar que muitas dessas doenças genéticas elas não têm curas. Algumas são bem graves, outras são mais suaves em características, mas de qualquer maneira a gente não tem uma cura definitiva. Então, são tratamentos que ajudam com que essas pessoas possam ter uma vida melhor, mais prolongada, saudável e participativa do ponto de vista social. Por isso que é tão importante a difusão da informação para todos, porque através da informação nós conseguimos aprender sobre aquilo que não conhecemos. As políticas públicas entram como uma forma de termos apoio sanitário e social para os possíveis problemas que possam ocorrer durante a gestação, sejam eles genéticos, como doenças no DNA, ou ambientais, provocados por agentes como a poluição da água ou do ar, podendo assim oferecer um suporte às famílias que acabam sendo atingidas por alguns desses problemas. Já o diálogo é a nossa parte. Conversar com nossos parceiros é muito importante para que possamos nos preparar para a gestação, assim evitando possíveis hábitos nocivos, influenciando negativamente genes responsáveis para o desenvolvimento do bebê, criando um cenário com menos riscos também para a mãe quanto para o bebê. É isso mesmo, Vinícius. Acho que na sua fala, né, tem dois pontos que vale a pena a gente destrinchar aí um pouco mais, explorar um pouco mais. Essa questão da conversa na família, então a conversa entre os dois que estão planejando ali ter um bebê, mas a conversa geral mesmo entre a família, para que se possa rastrear a possível ocorrência de doenças genéticas. Então, há relatos de famílias que, como há divergências entre elas,
quando uma tem um determinado resultado de uma informação genética, os outros membros desconhecem ou não sabem daquilo ali, por conta dessa divergência, a falta de diálogo, separações mesmo que possam existir. Então, isso é extremamente importante, né? Que se converse, que tenha essas informações para que se possa ter uma orientação genética melhor nesses casos. E o segundo ponto que você falou são, de fato, essas políticas públicas. Então, sim, de fato, na rede pública a gente tem poucos desses profissionais, então a gente espera que eles possam estar cada vez mais presentes nos próximos anos, para que de fato possam atender melhor a nossa sociedade. E com isso, né, haver um direcionamento melhor dos recursos públicos para o atendimento também dessas doenças genéticas, ou para esses estudos médicos em genética que podem ser inclusive populacionais. Uma série de fatores pode influenciar em todos esses processos, inclusive o que chamamos de fatores epigenéticos. Mas então, professora Vilma, o que seria esses fatores epigenéticos? Ou melhor, a epigenética? Pois é, Vinícius, a epigenética ela é uma área nova de estudos, né, dentro do campo da genética, e ela relaciona muito como o ambiente ele pode influenciar modificações no nosso material genético. Então, não é só uma mudança no desenvolvimento, na característica assim, do indivíduo, da ação direta do ambiente, mas é no nosso material genético mesmo. E aí tem uns exemplos interessantes, né, na literatura. Tem um exemplo, por exemplo, que se passou na Holanda, em que a gente tem mulheres que estavam privadas de alimento, e aí elas tiveram, claro, né, a ideia seria que elas tivessem filhos com baixo peso. Elas foram privadas do alimento, isso repercutiu no nascimento dessas crianças. E aí você esperaria que essa média de peso dessas crianças se mantivesse baixa, né, por um bom tempo. Mas aí, quando essas crianças já tinham acesso aos alimentos, elas começaram a ganhar peso muito rapidamente, muito facilmente. E isso se refletiu até em algumas podendo ter um sobrepeso, né, numa média muito acima do que outras crianças teriam. Então, assim, o que é que você acha, Vinícius? A epigenética não é um novo campo interessante aí da ciência? Professora Vilma, eu confesso que eu sou muito apaixonado pela epigenética. É um processo tão complexo e tão novo que me atrai bastante. Por exemplo, a senhora sabia que alguns ratinhos de um certo experimento levavam alguns choques quando sentiam um odor e criaram meio que um trauma? Os cientistas colocaram esses ratinhos para reproduzir entre si e notaram que os filhotes que nunca levaram choques, quando sentiam o odor, ficavam com medo ou assustados. Eu não entendo muito bem como foi realizado o experimento, então eu deixo para vocês ouvintes pesquisarem sobre. O nome desse novo fator se chama neolamarquismo, que é uma coisa muito interessante que está sendo tratada recentemente. E hoje, vocês acabaram de descobrir que não é só o DNA que influencia uma boa gestação, mas como esse DNA interage com o ambiente que a gestação acontece. Por isso, procure levar em consideração tudo o que falamos, para deixar a gestação cada vez mais segura. E não se esqueça, é muito importante se alimentar bem, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas e diversas outras substâncias que possam prejudicar o seu bebê. E para você também, que tem uma mamãe grávida, peça para ela se cuidar e, claro, com muito amor. E Vinícius, como é que foi esse episódio para você? Ah, professora, nesse episódio eu aprendi bastante e vou levar para minha vida toda, talvez até um dia quando eu for pai. E claro, irei transmitir para todas as pessoas que me cercam, porque o que nós mais temos de valioso dentro de nós é a informação, e ela não deve ser colocada dentro de uma caixinha, ela sempre deve ser compartilhada. Obrigada, Vinícius. Obrigado, professora, e até a próxima. Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, e é isto. Pois é, ouvintes do nosso podcast Transcrição, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio sobre a reprodução. Espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueçam de interagir conosco, né, pelas nossas redes. É só procurar pelo @podcast transcrição no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso canal do YouTube. Então não esqueçam, vocês podem ouvir o nosso episódio 1, 2, 3, quantas vezes vocês quiserem. E até o próximo!